Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder algumas questões que um amigo do canal Vivos Ateus, o Roberto, decidiu mandar para mim, né? E ele falou, pô, faz um vídeo respondendo a essas questões. E aqui embaixo na descrição está o link, né, do canal dele. Por favor, visitem lá. Né? Se interessarem, se inscrevam, porque é um canal de questionamento, né? Tem muitas questões ali da nossa temática ateísta. Né? Então, na descrição aqui do canal, no caso do vídeo, o link do canal dele. O canal dele é o Vivos Ateus, né, o Roberto. Então vamos lá. A primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte. Se eu prefiro que me amem pelo que eu não sou, ou me odeiem pelo que eu sou? Né? Então essa pergunta é interessante porque, de cara, o ateu, quando você se coloca como ateu, né, nós vivemos na sociedade onde existe um tabu, um preconceito muito grande em relação aos ateus. Né? Então só o fato de você se colocar dessa forma já é mal visto, digamos assim. Né? Como se o ateísmo, né, medisse o seu caráter, ou dissesse quem você é. Né? Porque na realidade as pessoas têm pouco conhecimento do ateísmo. Então imagina o ateu como alguém que não tem moral, né, que é desprovido de moral simplesmente porque não acredita em Deus. Né? Então desde pequeno eu sempre tive essa linha de pensamento. Né? Eu prefiro sim, respondendo a pergunta, prefiro que me odeiem pelo que eu sou, né, do que me amem pelo que eu não sou. Porque eu, desde que eu nasci nesse mundo, né, no começo você é ingênuo, né, você fica na mão dos outros, é manipulado. Mas depois que você começa a ter um pouco de consciência, você não quer mais fazer, como se diz, sala para ninguém. Né? E eu sou uma pessoa que não estou aqui para agradar ninguém. Né? Eu acho que uma vez que você chega num patamar da sua vida, né, de maturidade, de consciência, você quer simplesmente buscar a verdade. Eu sou uma pessoa que a minha vida eu dediquei a buscar uma verdade na minha vida. Buscar o que é real, né, a partir das minhas percepções. Né? É claro que nossas percepções muitas das vezes nos enganam, então chega aí a questão da ciência, da matemática, para ir além das suas percepções. Né? Te dá a capacidade de usar outras ferramentas que não só as ferramentas sensoriais. Né? Como temos aí as teorias matemáticas, temos aí a argumentação, temos aí a dialética, né? Tudo à nossa disposição para que nós possamos ir além de nós mesmos, além da nossa própria personalidade, das nossas próprias percepções da vida. E muitas das vezes o cientista ele tem uma crença. Né? O cientista também tem crenças, como eu também tenho minhas crenças particulares. Isso é natural. Nenhum ser humano foge disso, mais ateu que seja, mais materialista que seja, prevalece sempre uma dúvida, né? As possibilidades da vida. Né? Tem aí a própria física quântica aí, a física das probabilidades. Né? Então você não, na realidade ninguém é tão sábio a ponto de saber tudo. Né? Então nós estamos sempre aí com dúvidas sobre muitas coisas. Né? Mas essas dúvidas elas são colocadas, né, para escanteio, infelizmente. Algumas dessas dúvidas que não têm respostas imediatas, ou coisas que nós atualmente não temos condições de desvendar. Né? Então não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. Isso é do campo da religião. Né? A questão de como surgiu o cosmos, como surgiu o universo, né? Se o universo sempre existiu, ou se em algum momento foi criado, ou se existe, né, algum sentido, né, no mundo, ou se existem outras dimensões. Todas essas coisas ainda são ainda, né, do campo mais da filosofia, da especulação, do que propriamente da ciência. São possibilidades, né? Universo, outros universos, multiverso, né? Enfim, são várias possibilidades, mas ainda a ciência ainda está engateando muito nessa área. Né? Então, falar definitivamente sobre algumas questões como essa são perda de tempo. Né? Então, a religião acaba chegando a conclusões insanas, conclusões infundadas, conclusões que não são... são conclusões levianas. Né? Porque, na realidade, eles inventam a resposta para o que eles não sabem, nem ninguém sabe. Né? Como essas questões existenciais, né, que de imediato e a priori, né, se você não tem resposta para essas coisas, nem tem condição de ter, através da ciência, né, você não tem como ter certeza de nada disso, então essas questões têm que ser deixadas um pouco de lado, né, porque são questões ainda que o ser humano não tem como responder. Né? Então inventar historinhas, inventar respostas falsas como a religião faz, é exatamente o que eu nunca aceitei.
né? Então, nesse aspecto, eu prefiro sim, Roberto, né, respondendo aí a sua pergunta, prefiro sim ser odiado pelo que eu sou do que ser amado pelo que eu não sou. Né? Eu acho que... Bom, acho que essa pergunta já está respondida. Né? Ele me fez um outro questionamento também a respeito de se eu prefiro ser pobre, né, e feliz, né, ou rico, né, abastado e infeliz, né, numa família infeliz. Bom, essa pergunta também para mim é muito fácil. Né? Eu também sou uma pessoa que, apesar de ser niilista, né, o pessoal que está no meu canal sabe, né, os niilistas também, como os ateus, sofrem preconceito, porque quando você fala niilismo parece que a pessoa é totalmente depravada, né, parece que a pessoa não tem sentido para nada, que vai sair matando todo mundo, estuprando todo mundo, se prostituindo, usando drogas. Né? Então, existe esse aspecto do niilismo. Só que o niilismo tem várias nuances dentro do niilismo. Né? O niilismo, na sua essência, é a falta de sentido existencial. Né? E realmente a vida carece de um sentido maior do que o sentido biológico. Nós estamos aqui porque nós somos animais para cumprir uma função biológica. Se você inventar alguma coisa além disso, você realmente está inventando. Né? Porque não há diferença entre nós e qualquer outro animal. A única diferença que existe entre nós e os outros animais é que nós somos inteligentes e criamos conceitos. E através desses conceitos desenvolvemos várias ideias, como por exemplo a de Deus, que não passa de cultura, que não passa de mera projeção dos nossos egos. Né? Então, não tem nenhum fundo de verdade em muitos dos nossos conceitos, principalmente os conceitos mais de fantasia, mais internos, mais subjetivos. Então, respondendo a essa pergunta, como eu, apesar de ser niilista, sou uma pessoa que tem uma mentalidade aberta, né, e mesmo encarando a vida como não tendo sentido, eu acabo tendo que dar um sentido. Né? E o meu sentido, né, o sentido para mim que é o mais lógico, mais racional, é que o humano não vai contra o humano. Né? Se você olhar na natureza, os animais de uma mesma espécie, né, não se voltam contra a mesma espécie. Né? Se voltam contra outras espécies, mas não contra a mesma espécie. Pode até haver casos, né, isolados, né? Casos onde, muitas vezes, no caso dos leões, né, que devoram filhotes, né, para evitar a descendência, né, de uma outra linhagem de leões e tal, mas são casos mais isolados. Na realidade, no geral, na natureza, as espécies se preservam entre si. Né? Então, a minha ética é essa. A minha ética é que o maior valor que se tem que ter é ser humano. Né? E se tem que ter uma coisa valorizada na vida, é o ser humano, porque se eu sou ser humano, né, o outro sou eu sou o outro, né? Somos todos cópias, né? Digamos assim, né? Somos todos um. Né? Então, minha ética própria, particular, é essa. Eu acho que é uma ética lógica, porque a ética tem que ser sempre lógica, né? Senão seria moral, né? Senão não faria muito sentido. É o melhor comportamento a se ter, o respeito pelo outro, dentro dos limites da coerência, né? Dentro dos limites do respeito, à racionalidade, né? ao que realmente faz sentido, né? Ao que é melhor para todo mundo. Né? Porque nós vivemos a sociedade, nenhum homem é uma ilha, ninguém está isolado, né? Então nós temos que nos preservar. Então, para mim, isso é uma ética. Então, quando a pergunta do Roberto é se eu prefiro ser pobre, feliz ou rico, infeliz, eu acho que riqueza, né? Tem vários conceitos, né, de riqueza. Eu acho que riqueza, os conceitos mais rasos de riqueza é a riqueza financeira. Né? Isso aí, o dinheiro é necessário, bens são necessários, mas isso você consegue com mérito, você consegue com esforço. Eu acho que o dinheiro não é o principal da vida, é muito importante. Né? Se não tivesse dinheiro eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, eu não teria um celular, não teria um smartphone, não teria uma televisão, não teria um carro, uma moto, seja lá o que for. Eu não poderia fazer uma viagem, eu não poderia comprar livros ou fazer uma faculdade, né? Ou me deslocar pela cidade. Então precisa, dinheiro é necessário. Né? Mas é uma coisa que você conquista com trabalho. Né? Não vejo o dinheiro como o essencial da vida. Acho que é muito importante, é um aspecto muito importante, né? Mas não é o essencial. Então eu, com certeza, não tenho a menor dúvida que eu preferiria milhões de vezes nascer numa família pobre, mas ter condições, ter respeito, ter carinho, ter condições de me desenvolver bem, porque nada é pior, nada é mais destrutivo para a mente humana, né, do que você ter uma infância, né, sem atenção, né, uma infância sem educação, né, uma infância onde você não tem todas as etapas de seu desenvolvimento cumpridos, respeitados. Né? Então acho que a fase mais importante da vida de uma pessoa é muitas das vezes a infância, porque ali sim se estabelece
né, a personalidade. Se você tem muitos traumas, se você foi criado num ambiente disfuncional, né, ainda que tenha muito dinheiro, eu acho que é muito perigoso isso. E eu jamais gostaria de ser um zumbi dentro da sociedade, como muitos são. Né, só simplesmente, quantas pessoas nasceram em berço de ouro, né, e estão enfiadas em drogas, só querem saber de fama, a vida toda destruída. Né, pessoas que não conseguem criar vínculos afetivos, né, vínculos verdadeiros. Então, para mim, né, respondendo essa outra pergunta do Roberto, sim, eu preferiria 1000 vezes, 1 milhão de vezes, nascer numa família pobre, mas feliz, né, sendo bem cuidado, tendo carinho e tal, tendo a oportunidade de crescer, do que nascer numa família rica e ser infeliz. Né? Então, eu vou fechar aí para o vídeo não ficar muito longo, né? Espero ter respondido aí a contento a pergunta aí do Roberto, do canal Vivos Ateus, né? E vamos ficando por aqui então. Espero mais perguntas. Valeu, Roberto.